Scooby-Doo Mistério S.A. é a 11ª encarnação da série de TV de desenhos animados Hanna-Barbera, e considerada por muitos a melhor versão do desenho. Nela, além dos casos tradicionais que eles sempre resolvem da mesma maneira, a equipe encontra-se a caminho de desvendar um segredo obscuro que se esconde no passado de Bahia Cristal. E esse mistério se discorre por toda a temporada do desenho, além do desenvolvimento amoroso entre os personagens, no caso do Salsicha com a Velma e a Daphne com o Fred, que dá uma incrementada na comédia e na história e deixa tudo muito mais divertido. Muitas pistas enigmáticas mandadas por um desconhecido nomeado como Senhor E levam eles até um mistério mal resolvido. E onde tudo isso vai dar? Bom, sejam muito bem-vindos à história de Scooby-Doo Mistério S.A. Tudo começa na Bahia Cristal, a cidade auto-intitulada como o lugar mais assombrado da Terra. O primeiro caso sobrenatural registrado é de 1630, quando uma tropa de conquistadores espanhóis misteriosamente desapareceu do porto. Aconteceu novamente em 1765, quando uma cidade inteira de missionários desapareceu. Tudo continuou até que tranquilo por mais ou menos 100 anos, até que Cletus Deran encontrou ouro na cidade e rebatizou ela como Bahia Cristal. Eu não sei muito a ligação entre ouro e cristal, mas tudo bem. A maioria das pessoas pensavam que a maldição tinha acabado, até que a família Deran simplesmente desaparece por completo em um dia das bruxas e nunca mais são vistos. E desde o seu desaparecimento, Bahia Cristal virou um centro de atividades paranormais, acumulando diversos personagens icônicos, como o fantasmagórico Capitão Clutter, o Mineiro de 49, o robô assombrado do Charlie, o alienígena maluco, entre muitos outros que eu acho que você se lembra. O que pode parecer muito assustador se não fosse pelo fato de todos eles não passarem de farsas. Como o Capitão Clutter, que não passava de um cara roubando barcos, o verdadeiro nome do Mineiro de 49 era Hank, e o Charlie pertencia a um homem chamado Chance, que pensava que seria muito mais fácil comandar um parque de diversões com um robô maluco. Uma cidade cheia de mistérios muito duvidosos, não é mesmo? Mas além de todos esses mistérios, ela também é a cidade onde os nossos protagonistas vivem. Sim, a turma, os famosos pirralhos encheridos, que agora estão de volta à cidade e se deparam com estranhos casos sobrenaturais, além de um certo conflito de ideias com seus pais, que são mais conservadores em relação ao desmascaramento de casos misteriosos e não parecem estar confortáveis com todas essas investigações dos seus filhos. Cuidado com o monstro que vem de baixo. Somos apresentados inicialmente a Velma, que está fazendo visitas guiadas na parte histórica / sobrenatural da cidade. Ela fala que tudo aquilo ali é uma farsa e seus pais ficam muito bravos, dizendo que ela está prejudicando os negócios. O Fred está em uma fase de paixão louca por armadilhas. Em uma conversa com seu pai, que é o prefeito da cidade, ele desabafa sobre apenas querer resolver mistérios e buscar sempre pela verdade, enquanto seu pai tenta aconselhá-lo do contrário sem muitos motivos. O Scooby com Salsicha, bem, continuam comendo muito, enquanto seus pais suspeitam das suas amizades. A Daphne tenta convencer seus pais da sua paixão por resolver mistérios e também pelo Fred, enquanto eles apenas querem que ela tenha uma carreira de sucesso, assim como as suas irmãs. Afinal, a família já não é rica o suficiente, não é mesmo? Mas então eles se encontram e estão indo a caminho do colégio na famosa Máquina Mistério, e o primeiro problema amoroso aparece. A Velma e o Salsicha estão tendo um relacionamento, mas o Salsicha não tem coragem de admitir publicamente, principalmente ao Scooby, pois ele tem medo de estragar a amizade entre eles. Essa discussão é interrompida quando o bueiro explode no meio da pista do nada e um misterioso monstro soltador de gosma verde os ataca. Mas logo ele desaparece, e eles entrando nesse bueiro encontram as cavernas da Bahia Cristal. Logo se deparam com os barris militares antigos contendo uma substância não identificada, e a Daphne encontra um colar misterioso. E logo acima das suas cabeças, 3 trabalhadores enclausurados e desidratados nessa gosma desconhecida.
Levando o caso até a polícia local, vemos pela primeira vez o xerife Bronson Stone, que demonstra zero interesse em escutar a turma e diz que a cena do crime é uma atração turística também, ou seja, gera dinheiro e ele está interessado nisso. Então eles vão até a faculdade e pedem ajuda ao professor Ruffalo, que revela que aquela gosma é uma substância orgânica, o que os deixa muito entusiasmados, pois esse monstro pode ser verdadeiro finalmente. Mas logo Scooby descobre que aquilo não se passa de Fruit Myers, um doce de um estabelecimento recém-aberto na cidade que eles já tinham visitado. E para resolver esse mistério, o Salsicha e o Scooby se infiltram no lugar e depois que a loja fecha, eles vão investigar e descobrem um buraco que leva até aquelas mesmas cavernas vistas anteriormente. Depois de lutar e usar armadilhas malucas contra o mostrengo de gosma que aparece novamente, eles o capturam e ligando os pontos eles já têm certeza de que ele é o Fruit Myers, o dono do estabelecimento, até que o próprio chega junto com o xerife e o prefeito. Então eles revelam que na verdade o monstro é o Professor Ruffalo, que descobriu sem querer as cavernas, viu que elas davam acesso a um banco e usou o Fruit Myers como camuflagem enquanto ele operava um plano de assalto. E ele teria conseguido se não fosse essas crianças encheridas. Mas o episódio acaba então com o que faz essa série ser tão especial e diferente das outras. O mistério maior aparece. Aquele colar encontrado nas cavernas pela Daphne não tem relação nenhuma com o professor. Quando a Daphne o mostra na frente do xerife e do prefeito, eles têm uma reação muito duvidosa. E mais tarde naquele dia, o Salsicha atende uma ligação de um misterioso Senhor E, que os avisa que aquele colar não devia ter sido encontrado por eles, que eles descobriram a verdade por trás da maldição da Baía Cristal e que o verdadeiro mistério acabou de começar. O segundo episódio começa com a turma entediada em um dia de chuva, até que eles recebem uma encomenda misteriosa, uma caixa do Senhor E com uma bolsa de jacaré feita em Jacarópolis, uma cidade fundada por volta de 1800, quando um grupo de mineradores procurando ouro deram de cara com algo muito mais valioso: jacarés. Sim, exato, eles tinham literalmente uma mina de jacaré e ficaram ricos vendendo produtos com a sua pele, coitadinhos. Até que a fonte dos seus recursos secaram, ou seja, eles mataram todos os jacarés e Jacarópolis faliu e virou uma cidade fantasma e nunca mais fabricou produtos com pele de jacaré. Bom, pelo menos até agora. Nas suas investigações, eles conhecem os 3 habitantes que ainda restam na cidade: Gage, Grappa e Gunter Jacarino. Eu amo esse sobrenome. Pois no meio da cidade, o motor da máquina mistério simplesmente some, desaparece, e eles têm que passar uma noite bem horripilante por lá. No final, eles descobrem que os jacarinos já tinham um esquema de produção de pele falsa e ilegal na cidade e usavam aquelas fantasias horrorosas para afugentar os visitantes que poderiam interferir nos seus planos. Com o mistério concluído, eles recebem o seu motor de volta, mas não tem nada a ver com os jacarinos. Junto com ele estava uma nova carta do Senhor E, dizendo que o que eles viram em Jacarópolis é apenas uma peça no quebra-cabeça desse grande mistério. No terceiro episódio, um novo pretendente da Daphne aparece para complicar ainda mais a vida amorosa dela com o Fred obcecado por armadilhas. A Hung Leverton, herdeiro da companhia de escadas Leverton, um menino pimposo e super ocupado com os negócios da família, que presenteia a Daphne com um pingente em formato de escada. Mas nesse momento, a Daphne, dizendo que já possui um, mostra o colar de lupa que ela encontrou nas cavernas,
ou seja, o colar ainda está com ela. Enquanto isso, Fred e o resto da turma ajudam seu pai na sua campanha de reeleição, quando aparece o Abacate. Se fala abacate. Ok, desculpa. George Abacate, também candidato a prefeito da cidade, se diz um homem inspirado ao cargo, pois o seu pai, Teodoro Abacate, também já tinha sido prefeito. Até o momento que ele foi pego roubando um diamante no banco de Bahia Cristal. O diamante nunca foi encontrado, mas Teodoro foi preso. E seu filho defende a sua inocência desde então. Nesse mesmo episódio, um misterioso caminhão fantasma está causando vários problemas, enquanto um surto de roubos de maçanetas acontece por toda a cidade. Depois de usar uma armadilha genial criada pelo Fred, eles conseguem capturar o tal caminhoneiro, que nada mais é do que o jovem Ahang Leverton, que descobriu que Teodoro Abacate tinha escondido o diamante em uma das maçanetas da cidade. Afinal, todas essas maçanetas são feitas de cristal, por isso era uma camuflagem perfeita. E a solução do Leverton foi pegar um caminhão gigante e roubar tudo, colocar tudo ali dentro até achar o diamante verdadeiro. Afinal, parece que vender escadas não é um negócio tão bom assim. No final do episódio, o prefeito consegue o diamante original e abre uma pizzaria comandada nada mais nada menos do que pelo Scooby Delícia do... No quarto episódio, um homem Siri aparece e ataca no meio de campeonato de vôlei, levando uma das meninas embora. A solução ideal era fechar a praia e investigar, mas Peter Dalga, presidente das Gotinhas Dalga, uma empresa de água diet que se diz mais saudável do que água comum, bom, ele disse que o fechamento não era necessário e o xerife Bronson concorda. Sendo assim, a solução seria investigar clandestinamente. No meio de suas tentativas de capturar o homem Siri, a Daphne acaba sendo capturada e o Fred simplesmente pira na batatinha e fica horas cavando sem parar só falando sobre ela. Enquanto isso, eles recebem uma pista do Sr. E, com um recorte de jornal falando de 4 jovens que desapareceram explorando as cavernas de Bahia Cristal. Investigando mais sobre isso, eles são levados até as cavernas novamente, onde encontram a Daphne e as outras meninas junto com um sistema de escadas que servia de ajuda para as capturas. Finalmente capturando o meliante, eles descobrem que ele é Buddy Shelton, o verdadeiro criador das Gotinhas Dalga, que teve o seu projeto roubado e queria vingança. No final, a Velma mostra o pedaço de jornal enviado pelo Sr. E para a Daphne e, na hora, ela reconhece os dois, que são os mesmos 2 jovens que estavam dentro do seu pingente de lupa. Parece que temos um mistério por aqui. E a Anjinha, radialista da cidade, tem uma reação bem curiosa também.